Olá, hoje temos connosco pela segunda vez o Jorge, o autor destes dois livros, que fazem parte de uma trilogia, o terceiro ainda está por sair, de seu nome Tudo é Possível, que gira à volta de viagens nesse país maravilhoso que é a Índia. E hoje o Jorge está cá para nos contar não só como tudo é possível na Índia, como também é bem possível nós encontrarmos personagens que parecem impossíveis. Fiquem por aí, vão curtir. Olá Jorge, é um prazer ter-te aqui. Tu foste o Olá, quinto convidado, não estamos falados, acho eu. E pá, já passou mais de um ano, mas pronto, pessoas é como tu verdade, são sempre bem-vindas porque têm sempre muito para acrescentar. Então vais-nos é falar verdade. aqui, antes de mais nada, explica-me só um bocadinho de que é que trata esta trilogia, estes teus três livros, apesar de ainda haver só dois neste momento, de que é que eles tratam e de que é que tu nos vais falar hoje. Bem, estes livros comecei, supostamente era só um livro ao princípio, ia reunir algumas histórias da Índia e de repente tinha tanto material que acabou por virar a trilogia. E chama-se Tudo é Possível, porque enfim, porque na Índia é mesmo tudo é possível, e eles têm esta expressão que usam muito, o Sabe Kuch Milega, e que é muito usada no dia a dia. E que acaba por, de certa maneira, resume toda a essência da Índia. Por isso, no primeiro livro, falo da viagem que fiz com o Luís Simões pela Índia Que de vieste cá Vespa, contar, 5 mil né? quilómetros, exatamente. E no segundo, que é o Marajá faz anos, vou revisitar minha primeira viagem na Índia, por isso com uma certa inocência e ainda a descobrir um bocadinho o que é viajar e também a descobrir-me a mim próprio. Depois comparando com a última viagem que eu fiz na altura, em 2019, que já tinha um ponto de vista um bocadinho diferente. Sentes que perdeste alguma dessa inocência? Completamente. Sempre alguma coisa que fica, mas sim, mas uma pessoa passa a ter uma visão e uma forma de ver as coisas, às vezes mais limada para o bem, às vezes para o mal, se calhar, porque também filtras um bocadinho mais. E achas que eu lembro-me de te ouvir a falar no Festival de Cinema de Aventura da Nomad e tu falavas de, corrija-me se eu estiver errado, a dada altura tu achavas que ia ser a tua última viagem à Índia, mas depois acabou por não ser bem É. assim. Não sei se está relacionado aqui com isto que nós vamos falar hoje, se foi nessa Sim, quer altura. dizer, essa viagem que eu fiz para escrever o segundo volume no ano passado, foi a viagem que teve o maior intervalo desde a última viagem que eu tinha feito. Eu costumo ir à Índia quase todos os anos e de repente desde a viagem de Vespa passaram-se 4 anos, por isso foi um período muito grande, um período em que eu amadureci também, e que não sei porquê, quando estava a ir para lá, havia qualquer coisa que me dizia que aquela ia ser a última vez, a minha última viagem na Índia. Não sei porquê, nem eu próprio sei explicar. E o facto é que mal cheguei lá, nem foi preciso sair do aeroporto. Cheguei ao aeroporto, aquilo desenrolou-se lá de certa forma que já sabia que não é nada, eu hei de continuar sempre a ir à Índia, e tanto é que ainda agora estava lá. Ok, eu por outro lado já não vou, eu fui duas vezes apenas e passei umas meras 5 semanas na Índia, ao passo que tu já passaste para aí quatro anos da tua vida, não, assim uma Uh, cena. e tal, quase 3 anos. Já, pois, exatamente, já, se calhar já é o país a seguir a Portugal onde tu passaste mais tempo, não é? Sem dúvida. É a minha segunda casa, eu sinto-me em casa lá. E acabas por conhecer por vezes personagens bastante interessantes nessas tuas deambulações indianas, não é? Completamente. Aliás, a própria evolução dos livros, a maneira como eu estou a escrever estes livros, a própria relação que eu tento criar com quem está a ler, reflete um bocadinho isso. Eu no primeiro livro, trato a pessoa por tu, tanto o leitor por tu, e já começo-me a aproximar um bocadinho, mas no segundo livro já trato por my friend, sempre, que é como os indianos tratam depois também os estrangeiros, é my friend para aqui, my friend para lá, e no terceiro vou ter uma expressão ainda mais íntima ou mais indiana para falar com as pessoas. Ok. E então, mas fala-me da. Eu sei que tu vais-nos falar aqui de dois personagens particulares que tu conheceste nestes teus périplos indianos. Fala-me um bocado de o que é que te levou até os encontrar e quem é que eles eram, como é que eles são. Exato. Bem, lá está, durante estas viagens, não só na Índia, mas noutros países,
quanto mais sais da tua zona de conforto e começas a entrar em território desconhecido, mais acho que estás, enfim, aberto para de repente começar a conhecer situações extraordinárias. Na Índia, então, é o extremo disso. Por isso, desde estrelas de Bollywood, a condutores de rickshaw, a marajás, a isto e aquilo, enfim, já conheci um bocadinho de todos. E depois há pessoas que foram ficando também um bocadinho mais na minha vida e hoje em dia ainda são amigos, e outros que passam e são uma história gira para contar. Uma delas é a que dá o título ao segundo livro, então, que é o Marajá Faz Anos, e que é curiosa também porque está muito ligada à minha introdução à Índia. Eu tinha acabado, exatamente, também tenho aqui, podem ver no Instagram, essa história, como foi um bocadinho, foi o ponto alto dessa nossa primeira viagem. Eu estava a viajar com os amigos, éramos muito inocentes, só para teres uma ideia. Eu, apesar de que já tinha o sonho de ir à Índia há muitos anos, eu estava um bocado receoso de ir e eu estava a fazer uma volta ao mundo sozinho nessa altura, mas esperei para ir para a Índia de maneira a coincidir com os amigos meus e irmos todos ao mesmo tempo, por isso era algo que criava alguma ansiedade. E nós chegámos lá e estávamos em Bombaim, o choque foi tão grande, aquela confusão toda, que fomos logo para Goa. Goa teoricamente ia ser o fim da viagem para descansar, mas fomos logo para Goa enfim, para tentar... Começaram pelo descanso. Exatamente, porque as primeiras 24 horas foram logo caóticas e nós não estávamos preparados para aquilo, e nós não íamos nada preparados, né? Enfim, na altura também não se viajava como hoje em dia com o acesso à internet que se tem e tal, e à internet... Quando Goa foi o meu primeiro destino na Índia e disseram-me na altura, como é que me esqueço disso, estava acabado de chegar, Xiringuela, assim uma cena. Não, Xiringuela é Moçambique. Não me lembro agora do nome. Calanguto. E disseram-me que Goa era Índia para principiantes. Tu, com toda a tua experiência indiana, concordarias com isto? Eu não gosto de pôr as coisas assim. Okay. É como há muito aquela coisa de dizerem que mas a Goa não é bem Índia. É Índia, sim, é uma das várias Índias, há muitas Índias ali dentro. Agora, eu percebo de onde é que veio o Principiantes e de onde é que vem isto tudo, porque realmente, enfim, é a Índia de praia, é uma Índia de férias. A Índia é um bocadinho o Algarve Goa é um bocadinho o Algarve da Índia, até para os indianos. Por isso, obviamente, quando vais para ali, vais para um registro de praia e mais cool, em que os próprios indianos estão ali para fazer férias, enfim, muito verde. Por isso, sim, pode-se considerar de principiantes no sentido em que é mais um degradê em vez de levares com o choque todo cara a cara, não é? Então mas o facto é que também quem está há muitos anos na Índia também está tudo em Goa. Ok, yeah. Então vocês decidiram começar aí pelo vosso destino, que ia ser supostamente o derradeiro, e foram logo para lá. Exatamente, e começámos por aí porque foi logo tão forte que precisámos de descansar um bocadinho para deixar a coisa assentar. E ao fim de uma semana assim muito, muito idílica, enfim, com os seus episódios, mas muito idílica, decidimos que tínhamos de enfrentar o monstro e metemos num comboio que foi tipo primeiro foi um autocarro para Bombaim, para aí 15 ou 16 horas, depois 18 horas de comboio de Bombaim para Jaipur. Foi assim uma epopeia mesmo, muito, muito pesado. Por isso já chegámos a Jaipur, no Rajastão, já estafados, já a precisar de umas férias novas, e estávamos no hotel e começámos ali a magicar um plano que tínhamos de encontrar o café mais impecável, mais limpinho, mais, enfim, com os empregados de luvas, nós já a criarmos ali toda uma fantasia para fugir à Índia, vá lá, àquele caos. E saímos do hotel, fomos para o centro uma confusão, toda a gente a agarrar-nos. Depois estava lá o Palácio do Marajá, que é o Palácio dos Ventos, o Palácio do Marajá, e toda a gente nos puxava para as lojas: compra isto, faz aquilo, promoção, special price, não sei o quê. Aqui temos uma varanda com vista para o palácio. Enfim, um assédio brutal. Nós muito miúdos, mesmo muito deslocados, muito totós. E era a tua primeira vez fora do Ocidente? Eu já tinha estado duas vezes na Tailândia, que na altura para mim era assim uma coisa já muito, muito à frente, não é?
Mas por isso sim, pois era, fora isso, era a primeira vez que eu estava fora da Europa e Turquia, pronto, no máximo. Aliás, eu vinha da Turquia dessa altura. E estando ali, bem, lá está, queríamos era escapar, 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 e há um dos vendedores que nos agarra, ou que me agarra e diz: vem aqui porque aqui tens uma vista, consegues ver a festa de anos do Marajá. Eu, certo, está bem, deve ser. O Marajá E é o quê, exatamente? É tipo uma espécie de Marajá é um rei? rei. É assim, Ok, Raja quer dizer rei, ou Raj quer dizer rei. Maha quer dizer grande, por isso Maharaja é o grande rei. ok. E rainha é Rani, por isso é Maharani. Por isso tens lá Então, uma data de rajazinhos. dentro do Estado da Bem, Índia, há pequenos reinados não oficiais ou algo assim? não, não, não. Isso aí depois já tem um contexto histórico diferente. Não é todos, mas muitos sim, muitos têm. E nem todos são mesmo dos Estados, são os antigos reinados. Ali, por exemplo, no Rajastão há vários até. Ali o Rajastão, Gujarat, aquela zona ali centro-norte tem vários e depois alguns também no centro-sul. Mas depende um bocadinho dos contextos históricos. Depois com os ingleses é que aquilo acabou por ser tudo unido e depois curiosamente a Índia enquanto só uma nasceu como resistência aos ingleses. Mas nós estávamos ali, então eu já estava a dizer aos meus amigos: olha, este aqui diz que o Marajá faz anos e tal, né? E entretanto encontramos assim uma seta que dizia Palace Café e fomos olha, está ali Palace Café, bora lá ver o que é, tem arte de ser limpinho, não sei. E fomos a esse Fala-me Palace café. Café, que não, podia ser qualquer coisa. E epá, chegámos lá e era a nossa fantasia e mais, estás a ver, aquilo era tudo em mármore, cristais, os empregados lá com as luvinhas, fontes com água a cair e um anão a tocar uma cítara, estás a ver, tipo, mesmo Não, impecável. calma, filho. As fotografias da princesa Diana, tudo assim mesmo impecável e o gajo muito formal. Bem, nós lá bebemos qualquer coisa e estávamos ali nas sete quintas, tipo, a descansar um bocadinho daquela confusão toda, mas também não estávamos com aquelas posturas, não é? Por isso estávamos ali na boa e metemos conversa com o empregado, e o empregado era porreiro, e começámos ali a conversa com ele, e ele no fim, quando nós pedimos a conta, não sei, vinha assim, tinha ganho alguma confiança e vem assim muito nervoso ter connosco e pergunta-nos: olhem, o Marajá hoje faz anos. E nós, está bem, olha, parabéns. Ele, pois, mas ele faz anos e se vocês quiserem vai haver aqui umas cerimónias e podem assistir às cerimónias no palácio, que ele tem umas danças e não sei o quê, e nós, bem, olha, mas podemos ir assim vestidos e tal, estávamos de t-shirt e calções e enfim, 4 backpackers. E ele, não há problema, não há problema, o Marajá gosta muito de conhecer estrangeiros e tal, está bem. Então fomos lá, levou-nos lá pelo palácio, corredores e pátios e enfim, um palácio de um Marajá, não é? Tudo que se pode imaginar. E chegamos a um pátio, segundo uma série de cadeiras todas muito organizadinhas, um palco e já lá estava o Marajá e a sua Maharani. E então havia um número musical de uma senhora a dançar danças tradicionais, depois havia alguém a dançar Bollywood, depois havia uma criancinha a fazer uns números, depois entregavam uns prémios, enfim, era, claro que era engraçado, mas ao fim de meia hora já estávamos fartos daquilo, porque... E havia comida para toda a gente? Ou... Não, naquele momento aquilo era mesmo só uma cerimónia semi-pública, pronto, devia ter ali só, obviamente, convidados, mas semi-pública, e basicamente o Marajá depois oferecia o prémio do cidadão do ano e do melhor aluno da faculdade, sei lá, aquelas coisas. Por isso, nós a certa altura estávamos um bocadinho já fartos disso e começámos a ver ali uma maneira de fugir, já de fininho, e quando estávamos mesmo a ir embora, aquilo acabou. E acabou, então veio o tal empregado ter connosco, e nós muito coisa, obrigado e tal, foi muito giro e isso, já a querer, bem, vamos dar de frosques e ir para casa. E assim dele assim muito nervoso e ele de repente o Marajá eu gostava muito se ficassem para jantar. Bem, okay. Nós se ficássemos para jantar, está bem, bora lá jantar com o Marajá. E então ele levou-nos para mais corredores, mais pátios, enfim, lá para dentro,
que é um palácio que até uma boa parte pode-se visitar. Eu depois já voltei ao palácio alguns anos mais tarde, só para visitar, como turista, paguei bilhete e tal. A E sério? de repente Ok. entramos num pátio, pá, e lá estava assim, pá, aí umas 200 pessoas, tudo impecável, muito bem vestido, uns turbantes coloridos do Rajastão, estás a ver? Tudo mesmo a nata da sociedade, do jet set do Rajastão, e nós aqueles, pá, 4 maltrapilhos. E, enfim, começamos ali, havia comida, havia bebida, não havia álcool, mas havia bebidas e comidas, e estávamos ali nós a picar e à conversa, e havia pessoas que vinham falar connosco, claro, que 4 miúdos estrangeiros ali no meio, o pessoal devia achar um bocado estranho, por isso vinham falar connosco, e de repente lá vemos o Marajá e a Sua Maharani a passear pela multidão, um bocado assim a pairar, estás a ver? As pessoas todas a fazer vénias e depois iam, beijavam-lhe os pés e pá, nós a ver aquilo e de repente assim do meio do nada quase está ele à nossa frente e nós sem saber o que é que havíamos de fazer e enfim, já tínhamos visto que as pessoas tocavam nos pés e hoje em dia eu sei que é uma coisa de respeito para as pessoas mais velhas ou para um rei ou para alguém a quem tem respeito, toca-se no pé e depois toca-se no coração. E então nós já íamos lançados aos pés do senhor, ele agarra em nós, não, tipo, bacalhau. Mas para vocês é preciso, E, para vocês é preciso. exato, e pai, nós ficamos assim a olhar para ele, pai, nós tipo, o que é que se diz? Uma marajá, não é? Tipo, nós, Happy Birthday, Your Highness. Bem, e pronto, e ele começa ali a fazer um bocadinho de small talk, de onde é que são, isto, aquilo, pá, e de repente um dos meus amigos com uma grande lata vira-se para ele, Your Highness, can we take a picture with you? E pronto, e basicamente é tipo a fotografia que nós temos, somos nós os 4 com o Marajá de Jaipur no dia do seu 73º aniversário. Essa fotografia, como Então na já. altura eu ainda imprimia, pá, foi um sucesso na Índia, porque cada vez que nós mostrávamos aquela fotografia a alguém, as pessoas ficavam tipo, pá, como é que vocês conheceram o Marajá de Jaipur, estás a ver? E foi giro porque foi mesmo assim o highlight, numa viagem cheia de acontecimentos, porque a viagem teve mesmo muitas peripécias e a Índia tem sempre, mas aquilo acabou por ser assim, e é um bocadinho assim, eu digo que é o Everest das nossas viagens, ali com aqueles meus amigos, porque é mesmo assim que o momento alto, quer dizer, tu estás a jantar em casa no Palácio do Marajá. Claro, claro. E pá, isso foi há quanto tempo? Foi só Bem, tinha isto 73 anos, se calhar. isto foi em 2003, foi há 17 anos, estás a ver? Aí, o O homem senhor teria já agora. faleceu, entretanto. Ok. E suponho que o Marajá, tal como o rei, depois deixa a sua descendência para os seus filhos e por aí fora. Ou hoje em dia é uma Sim, cena sim, que já não eu acho que perdura ele não muito. tinha filhos, agora ficou um sobrinho. Eu por acaso não sei como é que isso ficou. Sei que ele morreu passado alguns anos, inclusive apareceu nas notícias, porque ele, enfim, é quase um chefe de Estado, pelo menos ali local, mas apareceu em muitas notícias. E eu, há muitos anos depois, conheci numa viagem que há de aparecer agora no terceiro volume, conheci um sobrinho neto dele. Pai, também passei assim 2 dias com ele completamente alucinantes. O miúdo era completamente alucinado mesmo, mas era muito divertido. Eu chamava-lhe o príncipezinho hiperativo, porque era o príncipezinho, porque ele era príncipe, um príncipe de uma Sim, família sim. real do Rajastão, e tinha muita coisa de que era um príncipe, estava sempre que eu era o príncipe. E eu te ia dizer que era o príncipezinho hiperativo, porque pá, não parava o gajo. E dentro destas personagens singulares, nós aqui há algumas semanas tivemos o Agostinho que nos falou sobre o Kumela, que é um festival na Índia, já deves ter ido, e que é famoso, entre muitas outras coisas, é famoso também pelos sadhus. Tu já conheceste um sadhu, não já? Já Assim, de uma conheci, maneira enfim, mais. Explica já também o fui que é o sadhu, ao. para quem não. Sim, bem, o sadhu é um homem santo na Índia, que são pessoas que são ascetas, basicamente, que renegam aos bens materiais e acabam por ter uma vida tipo de mendigagem, de certa maneira. Enfim, há um bocadinho de tudo, como em todas as profissões e como em todas as opções na vida. Há desde os gajos que levam aquilo muito a sério, aos aldrabões, aos que levam aquilo assim um bocadinho light. Há um bocadinho de tudo. Curiosamente, agora eu penso que o Agostinho
deve ter estado agora este ano, o ano passado, que foi quando eu também tive, aliás, e o segundo livro por acaso começa aí, começa em Varanasi e começa aí. Eu aí tive mesmo noção do que era, porque era uma concentração tão grande, eu nunca tinha visto tantos sadhus ali juntos, e ali vês mesmo quem é que são os verdadeiros e os verdadeiros, os sérios e os menos sérios e os aldrabões, enfim. Mas o que tu entretanto estás a querer levar a conversa para o outro que eu não conheci nesse registro, e era tipo aposentado, digamos, ele não estava no ativo, e que é um personagem que para mim é ainda hoje em dia, quase 15 anos depois, é o personagem de viagem que eu conheci em viagem mais fascinante e mais incrível, e que é difícil de explicar aquela pessoa. E que eu vou falar agora no livro novo, aliás. E esse então foi em Goa. Ele é americano, na altura ele tinha uns 70 anos quase, já vivia há 20 e tal anos na Índia, e basicamente eu tinha ido para a Índia para escrever um livro, que é um livro que acabou por nunca conseguir acabar, e depois curiosamente comecei a escrever estes mais biográficos e, enfim, mais crónica de viagem, e é aí que eu tenho estado. Mas durante algum tempo houve várias vezes que eu fui à Índia para escrever um romance, um livro de ficção, enfim, que estava a criar, e depois ficou sempre ali na gaveta. E então, como estava lá para escrever, aluguei um quarto em Goa. Hã? Como o gajo do Ian Martel, aquele livro, o Tigre. Não, o Tigre Branco não é do Ian Martel. A Vida de Pi. Não, a Vida de Pi. A Vida de Pi, sim. O gajo também começa, ele vai para a Índia para escrever um livro, assim, uma cena qualquer. Inspiraste por aí? Ou foi simplesmente bem, eu agora mera casualidade? casualidade? Pi, eu lembro mais da parte do princípio do Jardim Zoológico Da do própria pai, viagem, mas sim. não estou lembrada. Mas sim, bem, mas ia escrever eu tinha... eu basicamente, na minha segunda viagem à Índia, que foi a vez que eu fiquei lá mais tempo, foi 6 meses, e que estive a viver em Bombaim, e que estive ali muito no registro de Bollywood, e que acabei por ter também umas aventuras bastante intensas, porque depois aquilo metia máfias e coisas, e, enfim, eu tive acesso a muita coisa, mas essa história fica para mais tarde, acho que ainda não estou preparado para contar. Mas eu nessa altura, como vivi tantas coisas assim maradas e estava sempre a tomar nota e tal, depois comecei a escrever o tal livro que era ficção, mas que acabava por ser um bocado baseado em algumas coisas que eu estava ali a viver. Por isso, quando eu voltei em 2007, que curiosamente estava já a preparar a viagem com o Carlos Carneiro do Até Onde Vais com 1000 euros, que não era ainda o Até Onde Vais com 1000 euros, era outra, e aquilo estava um bocado assim entalado, e então decidimos fazer uma pausa e eu fui para a Índia, fiquei 4 meses na Índia. E então fui para escrever, a ver se conseguia acabar de escrever o tal livro. E fui para Goa, e havia uma praiazinha, uma praia que é Vagator, até tem duas, tem a Vagator grande e a Vagator pequena. E na Vagator pequena não há ninguém, aquilo também era fora da época, e há um restaurantezinho na praia que tem 4 quartos, mesmo virados para o mar. E eu fui lá, como já conhecia o sítio, fui lá, perguntei se tinha um quarto e se me alugava o quarto durante um mês, ainda por cima era fora da época, até já estavam a começar as monções e tal. E eles alugaram-me o quarto durante um mês, e eu fiquei ali um mês a escrever e pronto, a ter aquela vida calma de acordar e dar um mergulho à praia e voltar para o quarto, estar a escrever, enfim. E a única pessoa que também estava ali, eram 4 quartos, eu tinha o segundo, o terceiro e o quarto estavam fechados, e no primeiro havia um velhote americano, que parecia um pirata, tinha uma perna de pau, tinha uma perna amputada e usava assim uma perna que era assim de ferro, todo tatuado e colares e assim uma coisa. E comecei ali logo no primeiro dia, metemos conversa, ficámos ali à conversa, e depois à noite ficámos à conversa e tal. Enfim, logo desde o princípio tivemos uma empatia grande e tivemos ali uma certa química, estás a ver, tipo, de eu por estar a conhecer uma pessoa que a cada frase e a cada coisa me surpreendia cada vez mais, e ele porque tinha alguém que o ouvia, porque os indianos, depois eu comecei a perceber mais tarde, os indianos tinham todos medo dele, achavam que ele era um espírito ou um demónio ou assim, alguém estranho, os indianos tinham mesmo medo dele. E ele dizia que a maior parte dos estrangeiros nem lhe davam conversa, ou então os que davam eram
era tudo drogados e não sei o quê, agora, pá, ele era todo contra. E pá, olha, fui um ouvinte para ele e ele gostou e ficámos a viver um mês juntos e foi incrível. E logo penso que foi na segunda noite, já não sei se foi na primeira ou na segunda, eu tenho de ver depois nas notas, mas acho que foi na segunda noite. Logo na segunda noite, entretanto, eu já tinha ganho então alguma confiança dele e ele, não, na primeira, whatever. E ele a certa altura diz-me assim: olha, vou-te contar uma coisa, porque quero que fique já aqui tipo esclarecido e tal. Eu, certo. Eu sou canibal. Epá. Mas E eu, foi. isto já à noite, estás a ver? E eu, enfim, sou caiu-me um canibal. bocado tudo. Pá, o que é que um gajo diz, não é? Bem, a minha reação foi: ok, eu posso, pá, desatar a fugir e nunca mais voltar, ou posso, enfim, enfrentar aqui a coisa e também não vou hostilizá-lo. Se ele me está a dizer isto, é porque, epá, tem alguma intenção para me dizer. E se ele fosse alguma ameaça ou se ele me fosse fazer alguma coisa, para já é velhote, mas enfim, mas não dizia-te com certeza. Por isso deixa cá, tipo, ver aqui o catch, não é? E eu, se é canibal, então conta lá isso, explica lá melhor isso e tal. Que para ele, mais tarde, eu na altura não sei, não percebi, mas para ele mais tarde contou-me que isso foi a primeira vez que ele contou a alguém, das poucas vezes que ele contou, em que as pessoas, em que alguém e que reagi bem, que disse: conta-me lá, explica-me lá melhor isso e tal. E que não fiquei logo tipo cheio de medo ou a condenar. E então basicamente o que ele me explicou é que ele viveu muitos anos em Varanasi, ele já estava há 20 e tal anos na Índia, há quase 30 anos na Índia, viveu 20 e tal anos lá, enfim, começou a seguir, ele já tinha vivido para aí 10 anos na Tailândia, numa floresta, num templo, a meditar, e entretanto acabou por ir para a Índia e foi-se metendo assim uma série de seitas e de coisas, e foi fazendo um caminho até chegar a sadhu. O que já por si só não é muito comum, porque um sadhu estrangeiro não é de todo, enfim, não é de todo comum. Mas existem alguns. E alguns até são muito aldrabões. Bem, agora em 2019 vários. Mas o que acabou por acontecer é que ele deu depois o último passo que nem os indianos dão, enfim, ele tornou-se Agori, ou acabou por ser aceito na comunidade dos Agoris, e os Agoris são os mais radicais dos sadhus, é mesmo um secto e um grupo muito, muito mais radical. Para lá chegar, enfim, é preciso uma série de provações e de coisas que, enfim, não é qualquer um que chega. Inclusive, eu mais tarde vim a descobrir, porque depois comecei a investigar sobre ele, porque ele tinha tantas histórias inacreditáveis que eu só pensava, ou ele é mentiroso patológico, ou então é mesmo aqui um personagem. E descobri, há inclusive coisas da National Geographic escritas sobre ele, ou a Time, ou qualquer coisa. E ele foi o único Agori não indiano. E os Agoris, uma das coisas que fazem, uma das tais provas e uma das tais coisas que fazem é comer carne humana. Enfim, como ritual, e tem umas premissas, porque tem a ver com. Eles fogem a tudo o que é tabu, tudo o que é considerado tabu, eles obrigam-se a fazer para provar que não têm tabus. E porque eles acreditam que as coisas são feitas pelos deuses e os deuses são perfeitos. Logo, as coisas são perfeitas, tudo é perfeito. E por isso, cada vez que há uma coisa que seja considerada um tabu, eles fazem para quebrar o tabu. E então a carne humana é uma delas. Depois tem uma série de coisas também com poder e tal que se pode adquirir, mas basicamente há uma série de pessoas nos crematórios em Varanasi que já sabem qual é que é a carne boa e qual é que é a carne humana, estamos a falar de carne humana, que pode ser, enfim, boa para os Agoris. Exatamente, esta aqui está, olha, esta está bem passada. Pois, eu nem sei se é crua, porque eles vêm dos crematórios, se calhar já vem tostadinha. E pronto, e basicamente é isso. Quem está lá nos crematórios, de vez em quando, tira lá um bocadinho e vai fazer uma oferenda aos Agoris, e os Agoris, que são eles cobrem-se todos com cinzas humanas, inclusive, estão todos nus, e ele é pronto, o único não indiano que foi a Agori.
E, enfim, isto para mim era fascinante e como podes calcular, pá, eu sou um contador de histórias e escritor, isto para mim era, pá, é um tesouro que está ali a abrir-se à minha frente, por isso, Podes crer. enfim, eu fui ouvindo estas histórias e muitas outras, porque ele tinha muitas histórias, desde a perna de pau, onde guardava ouro, que era, punha lá o ouro toda à volta com fita cola, e outra das coisas foi que logo então na segunda noite, já estávamos então a ter mais conversas, e ele já me estava a ver ali como assim alguém próximo, sabia que eu ia estar ali durante um mês e tal, e estamos ali muito bem à conversa à noite e ele de repente vira-se para mim e diz assim, e pergunta-me, olha, tu já alguma vez bebeste de um crânio humano? E eu, Tu, quem não? bem, Quem deixa-me não? cá ver, eu assim de um crânio humano nunca. Então, olha, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um brinde, assim, uma oração, para selar aqui, tipo, a nossa amizade e não sei o que é. Pá, e vai ao quarto dele e traz um crânio, assim, tipo, cortado, não é? Portanto, era esta a parte de cima, mas claramente um crânio, nem havia dúvidas. E ele teve-me lá a explicar que tinha lá umas marcas, que são as marcas que ficam aqui na nuca, que são as marcas das almas que se libertam e que se libertam do ciclo das reencarnações, por isso são os crânios perfeitos. Aquele crânio era muito valioso e muito cobiçado e tal, não é? Pá, e põe whisky, serve whisky lá para dentro, que era a única bebida que ele bebia. Ele não tomava drogas, não bebia álcool, bebia um whisky à noite e bebia a própria urina de manhã. Uh, Claro. e ele põe o whisky na coisa, pá, aponta o crânio à lua e começa a fazer uma oração a Kali. A Kali é uma reencarnação do Shiva, que é uma das reencarnações mais violentas, é a deusa da morte, só para teres uma ideia. Mas ele começa ali a fazer aquela oração a ela, e depois agarra naquilo e diz: olha, normalmente é o convidado que bebe primeiro, mas eu vou beber primeiro para tu não achares que eu estou tipo a envenenar-te ou alguma coisa, acho que teve bom senso, por isso ele bebeu primeiro, depois passou-me e eu bebi o whisky de um crânio humano. Fónix, essa história deu uma grande volta. Resumindo, Uau, ok, olha, foi muito fixe. Olha, sabes que, ficámos ali como um deve... mês, só para teres ideia, e eu tinha uns amigos meus portugueses que vinham ter comigo depois para darmos uma volta, e eu só pensava, venham depressa, porque eles têm de ver isto, eu não posso, senão eu vou achar que tive uma alucinação durante um mês. E foi engraçado que meus amigos lá chegaram já no fim desse mês e ainda o conheceram, por isso, pronto, puderam comprovar o personagem que ele era. E, enfim, Que não estás doido. Incrível. Mas Olha, é obrigado por incrível, teres vindo aqui partilhar a tua história. Não, era essa. Opá, nunca tínhamos falado de canibais na metamorfose e eu arrisco-me a dizer que se calhar até no próprio Maluco Beleza, acho que também nunca falaram em canibais. Aí em casa, quem quiser conhecer o resto destas histórias, tenho aqui estes 2 livros, para já são apenas 2 da trilogia, Tudo é Possível. Podem seguir e comprar os livros no Instagram do Jorge, que é Fui Dar Uma Volta. Quanto a nós, curtem a metamorfose, podem apoiá-la em patreon.com/metamorfoseambulante e partilhem os episódios. Eu nunca pergunto, nunca sugiro isso, mas partilhem nas vossas redes, curtem, que é assim que nós podemos chegar a mais pessoas. Jorge, pá, muito obrigado mais uma vez. Daqui a um Obrigado eu ano, se pelo calhar, convite, mais uma vez. convido É outra sempre bom vez. estar aqui. Yeah. Touch base aqui e ali. Tá. Tchau, obrigado. Um grande abraço, obrigado, namastê.